Nós vamos fazer uma breve reflexão no livro, ou melhor, na Epístola de Judas. Epístola de Judas. Está lá um pouquinho antes de Apocalipse, hein? É um livro antes. Todos encontraram? Amém? Vamos fazer a leitura. Ela é bem rápida. É só um capítulozinho. Vamos fazer a leitura da epístola inteira. E depois nós vamos vindo e meditando em cada ponto que o autor quis nos deixar aqui da palavra do Senhor. Leiamos. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez foi dada e entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Esses homens são como rochas submersas, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, as amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São esses os que promovem divisões, sensuais e que não têm o espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante de sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Prontinho. Epístola
inteira lida. Deixa eu ver se eu acho um espaço aqui para mim. Prontinho. Meus irmãos, hoje nós vamos meditar um pouquinho a respeito da batalha pela fé. Batalha pela fé. Por quê? Judas, quando ele escreveu essa epístola, era essa a preocupação dele. O ponto central dessa epístola de Judas era que os irmãos batalhassem, que os irmãos pelejassem pela fé. Mas eu quero que você pense que muitas vezes nós temos uma noção um pouco errada de quem é Deus e do modo como Deus trata as coisas. Muitas vezes a gente imagina que aquele Deus do Antigo Testamento era um e o Deus agora do Novo é outro Deus. Que aquele Deus do Antigo Testamento era um Deus nervoso, um Deus que só queria pegar um ali na curva, no erro, para que pudesse então dar o castigo, a sua punição. E que hoje no Novo Testamento não, hoje está tranquilo, hoje é mais sossegado, hoje Deus já é como se fosse, já imaginamos ele, aquele senhor bem velhinho, mais tranquilo, como se fosse um avô, né? Aquele avô que faz toda a vontade dos netinhos. E não é bem assim que a epístola de Judas vem tratar esse assunto, e ele traz alguns pontos que é de muita atenção para a gente, que muitas vezes a gente não passa por cima e não para assim, analisar profundamente. Eu creio que todos aqui já assistiram, mas tem duas obras de dois cristãos do passado que eu gosto muito. Obras, filmes e livros que tem. Uma é Senhor dos Anéis. Nossa, Senhor dos Anéis, acho que a Sandra já até enjoou, de tanto que eu gosto dessa obra. Outro é Senhor dos Anéis, o outro, As Crônicas de Nárnia. Senhor dos Anéis, então, os dois eram cristãos, então os dois filmes praticamente retratam a mesma coisa. O Senhor dos Anéis, ele tem o autor é o Tolkien, e o dos Crônicas de Nárnia é o C.S. Lewis. Só que eles têm alguns pontos em comum, se você for analisar. Tanto no Senhor dos Anéis, quanto nas Crônicas de Nárnia, tem uma ganância pelo poder. No Senhor dos Anéis, quem já viu aquela criatura meio precioso e vai atrás daquele anel o tempo todo. E nas Crônicas de Nárnia tem um dos meninos, que ele cai na armadilha da bruxa, também pelo poder, para ter o que ele queria, para conseguir satisfazer todas as suas vontades. Então tinha esse tipo de ganância, esse tipo de pecado que já está dentro ali, incrustado no homem. O outro ponto em comum das duas obras é que eles têm um tipo de Cristo. Por exemplo, nas Crônicas de Nárnia tem o leão, Aslan, que ele vai dar sua vida e depois ressuscita. No Senhor dos Anéis tem um mago, Gandalf, que também dá vida pelos seus amigos e depois ressuscita também. É um tipo de Cristo, que ele vem com aquela glória e salva todos depois. As duas obras também, elas mostram outro ponto em comum dentre elas, a batalha contra a carne. Todos aqueles que fizeram isso não queriam muito fazer, mas eles travaram aquela batalha contra si mesmo, contra a sua própria ganância, contra o seu próprio coração corrompido, e eles perderam. E depois, tanto em uma obra quanto na outra, nós vemos as consequências dos atos errados deles. Então são duas obras muito boas. Vocês que gostam de filme e obras, se não assistiu, assista. Mas assista com um olhar crítico e preste atenção no que acontece. É muito importante. Mas o que elas também ressaltam é que mesmo as pessoas estando ali, naquele momento, lutando contra si, eles não paravam de lutar. Eles estavam o tempo todo batalhando contra si próprio e uns pelos outros. Sempre, se vocês observarem essas obras. E hoje, eu comparando assim, vendo essas obras épicas que eu gosto, e olhando para a nossa geração, eu acho que a gente está tão sonolento, desatento, sabe? Nossa, agora mesmo, ó, vai dar 8 horas ainda, não vejo a hora de dar 9. Eu preciso dormir, nossa, vejo a hora, dá até aquela espreguiçada, né? Sabe? Sono. Tá assim, sonolento, desatento, preguiçoso. É bom, né, a preguiça de vez em quando, né? A gente gosta tanto do presente século, gosta tanto das coisas que a gente tem, dos amigos que a gente faz.
A gente é preso nessas coisas. Fora que a gente também tem um outro probleminha. Deixa que fulano resolve. Deixa para depois. Deixa para outro dia. Se eu não fizer, não vai fazer falta. Se eu não vir, não vai fazer falta. Não tem problema nenhum. Não é comigo mesmo. Não é assim que a gente pensa? Não é comigo, vou levando minha vida tranquilo. Não tem problema nenhum. Hoje não. Né? Assim que a gente fala, hoje não. Amanhã, talvez, vamos ver. Talvez amanhã. Eu penso, meus irmãos, que a gente precisa ter um pouquinho, sabe, de sangue na veia, sabe? Um pouquinho de, sabe, de brio, sabe? Para a gente poder levar a nossa vida com um pouquinho mais de seriedade e pegar as coisas com vontade, porque senão a gente acaba perecendo e parando pelo meio do caminho. Vamos à epístola de Judas. Primeira coisa, Judas, segundo os estudiosos, é o irmão de Jesus. É o Judas, irmão de Jesus. Os irmãos de Jesus, eles se converteram após a ressurreição de Cristo. Somente após a ressurreição. Antes, eles não haviam se convertido ainda. Então, Judas, segundo relatos, ele escreveu essa epístola entre 65 e 67, ainda no primeiro século. E toda a carta tem o seu destinatário, só que essa é um pouco incerto. Não dá para saber para quem ele escreveu. Não tem o saldo aos irmãos de tal igreja. Não, ele não colocou isso na sua saudação. Só que é muito claro, e nós vamos ver mais para frente, que pelo conteúdo que ele escreveu, essa carta estava endereçada a judeus. Era nítido que era para os judeus, por conta daquilo que ele coloca, por conta de que ele não explica certas coisas, que ele já subentendido que o povo já iria entender o que ele estava falando, por conta de algumas citações de apócrifos que faziam parte da religião judaica. Então, assim, isso deixa muito claro que a carta dele não era para os gentios, era para judeu mesmo. Então, ele escreveu essa carta para os judeus. Então, logo no primeiro versículo, deixe sua Bíblia aberta em Judas, no primeiro versículo ele fala: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Sabe o que é mais engraçado dessa saudação dele? Ele fala irmão de Tiago, ele não fala assim Judas, irmão de Jesus. Ele não, porque ele já reverenciava Cristo. Olha o coração humilde. Então ele não falou Judas, irmão de Jesus. Ele falou não, Judas, irmão de Tiago. Aí ele continua, servo de Jesus Cristo. Servo de Jesus Cristo. Olha só a intenção de Judas, que não é nenhuma de se vangloriar, de se colocar acima como irmão de Jesus. Não, ele só colocou o irmão de Tiago, servo de Jesus Cristo. E ele usa 3 palavras importantes. Ele fala que a carta dele é para os crentes. Não é para pessoas de fora, não é um conteúdo evangelístico. A carta dele não é para pessoas que não conheciam o evangelho, mas era para crentes. Tanto é que ele fala que são os chamados, amados e guardados. Aos chamados, amados e guardados em Cristo e para Cristo. Então, o que ele supunha com esse argumento? Ele fala o seguinte, que os verdadeiros filhos de Deus, nesse argumento dele, os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que são filhos de fato, eles são ovelhas. E ovelhas escutam a voz do seu pastor. Ovelhas se sujeitam à ordenança do seu pastor. Então, diante desse modo, independente daquilo que ele vai explicar depois, se for uma carta de agradecimento a Deus pela vida deles, então se for uma mensagem dura de exortação, então aqueles que são ovelhas estariam dispostos a ouvir aquilo que ele tem a dizer na sua carta. Se são ovelhas, se são filhos de Deus, então eles estão dispostos a ouvir aquilo que eu vou explicar para eles que está acontecendo. Aí no verso de número 3, ele já vem falando, versos 3 e verso 4, vamos ver o 3 primeiro, é onde nós vamos ver qual que é o intuito de Judas com essa carta. Qual que era o objetivo dele? Então ele diz, amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente, pela fé que uma vez foi dada e por uma vez por todas foi entregue aos santos. Então o que é que ele fala? Ele fala que ele estava aplicado,
Ele escreveu, quando ele fala com diligência, sabe quando a pessoa faz aquilo assim, ele vou dar o melhor nessa carta que eu vou escrever. Ele estava com até certa ansiedade. A pessoa que fala que faz com diligência, ele está afadigado ali fazendo, ansioso para escrever essa carta para os irmãos. Ou seja, denota urgência a carta que ele estava escrevendo, porque ele estava vendo algo complicado ali. Então ele queria que a igreja estivesse pronta para batalhar, totalmente o contrário do que nós somos hoje, totalmente ao contrário de como nós vivemos hoje, empurrando tudo com a barriga e deixando tudo para depois. Depois eu tenho compromisso com a igreja, depois eu pego firme, depois, não, Judas ele fala assim, estejam prontos para batalhar, estejam prontos agora, sem descanso, sem paradas. E ele fala assim, com a mesma diligência que eu empreguei, o mesmo cuidado, a mesma ansiedade que eu tive para escrever a carta, que vocês também tenham a mesma dedicação, e o cuidado para que você possa então levar essa palavra que ele colocou e batalhar pela fé que foi entregue aos santos com o mesmo afinco que ele teve para escrever a carta. Ou seja, eu fui ansioso, eu estava tenso, eu estava com vontade de escrever essa carta. Esse mesmo cuidado que vocês tenham. Em outras palavras, ele quer dizer o seguinte: não parem, não larguem as suas espadas, não larguem seus escudos, não deixem para lá sua armadura, estejam prontos para a guerra, estejam prontos. Daí ele fala, ele coloca praticamente esse terror aqui no verso 3. Por exemplo, aí eles poderiam se perguntar, se ele está falando isso, como assim prontos? A gente não está salvo? Para quem lê a carta e está naquele tempo. Mas como assim tão prontos? Batalhar pela fé? Cristo não pagou por mim lá na cruz todos os meus pecados? Como assim? A gente não está salvo, não estou garantido, não estou assentado com ele lá no céu? Seria uma pergunta boa que eles poderiam fazer. Por que Judas está escrevendo dessa forma? No verso 4 ele aponta o motivo da sua preocupação. Ele fala, certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então ele aponta para nós termos um cuidado extra, porque ele fala que certas pessoas que são fingidos, trazendo para o nosso português, que são hipócritas, eles estão no meio de vocês. Pessoas que não são crentes, pessoas que não são ovelhas, essas pessoas estão no meio de vocês. Ele falou assim, então vocês têm que estar prontos para a batalha, vocês têm que estar com a espada em punho, vocês têm que estar com a armadura de Deus, vocês têm que estar com o escudo da salvação aí nas suas mãos, estejam prontos, porque esses indivíduos estão no meio de vocês e vocês não sabem que eles são. Esse é o problema. Aí ele fala que tem alguns sinais dessas pessoas, porque eles falam assim que eles foram antecipadamente pronunciados, homens que transformam em libertinagem a graça do Senhor. Sabe o que esses homens estão fazendo? Que eles transformando em libertinagem a graça do Senhor? É simples. Por que você está observando as leis do Senhor? Por que você quer se santificar? Cristo já pagou, vive do jeito que você quiser, faça o que você quiser, vive a vida, você tem que ser feliz e tranquilo, vai lá, faz o que te der na telha. Cristo pagou, agora você pode viver uma vida sossegada e tranquila. Santidade ela não interessa, eu vou fazer o que eu quero. Era isso que esse pessoal pensava. E deveria ter bons argumentos, porque sabe por quê? Porque Judas ele tinha pressa em escrever essa carta. Judas ele via a importância e a urgência de escrever essa carta, porque com certeza não era qualquer pessoa, não era qualquer um que estava com esse tipo de pensamento e com certeza pervertendo a outros, para que continuasse tranquilo, fazendo aquilo que queria, aquilo que desse na telha. Deus me ama, Deus é amor, Deus é o vovô, não é? Que pega o netinho e faz toda a vontade que ele quer, não é assim que funciona? Então assim, ele tinha esses hipócritas, esses falsos irmãos, esses falsos crentes, eles estavam introduzidos no meio da igreja, com esse tipo de argumento, com esse tipo de coisa. E isso preocupou e, assim, transtornou o coração de Judas. Mas aí Judas, ele
fala que esses homens eles estavam o quê? Estavam antecipadamente pronunciados para esta condenação. Ou seja, ele aponta o seguinte: eles estão aí no meio de vocês, estão colocando dúvidas no coração de vocês, eles estão aí bagunçando aquilo que era para ser a igreja do Senhor e funcionar em harmonia. Só que, olha só o que vai acontecer com eles. Vamos lá no verso 5. Vamos já ler o verso 5, o 6 e o 7. Ele fala o seguinte: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. No verso 5, sabe quem que é esse povo que ele destruiu, os que não creram? Não sei se vocês se recordam do caso dos espias. Lembra quando eles foram lá em 12 espiar a terra, e quando voltaram, somente Josué e Caleb, eles tinham, não, nós vamos porque o Senhor vai nos... O restante, a congregação inteira murmurando contra Moisés, contra Arão. Deveria ter nos deixado no Egito, deveria ter deixado a gente lá. Somente Josué e Caleb até rasgaram suas vestes naquela época. Aí o que é que ele exorta? Lembrar-vos que o Senhor, tendo libertado esse povo, nesse dia desses espias, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Está vendo que Deus ainda é juízo. Isso aqui é Novo Testamento. Aí ele dá esse alerta. Ou seja, as pessoas que pervertem o Evangelho de Deus, aqueles que falam, que brincam com a palavra de Deus, ele já dá esse primeiro alerta. Segundo alerta está no verso 6. Ele fala: e os anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. É muito simples esse versículo. Satanás, ele quis ser igual a Deus. Ele chegou uma época que a sua morada e a sua condição não satisfazia mais o seu coração. Ele queria mais. Era ganancioso. Então, essa ganância dele levou a isso. Levou, ou seja, aquela coisa de querer ser o Senhor. Mas aí deixa muito claro aqui Judas, que ele fala assim que no juízo do grande dia, Deus tem o guardado sobre trevas. Ou seja, mais um ponto de que Deus também é juízo e Deus é justiça. Deus é amor, mas é juízo também. Isso deve servir para que nós também temamos. E no verso 7, ele vem falando de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Sabe quando ele fala sobre Sodoma e Gomorra, ele fala assim, a respeito de se entregado à prostituição, é literalmente a pessoa que se entrega aos prazeres carnais. Ele se prostitui de toda forma que você possa imaginar. Porque você se entregar aos prazeres da sua carne é você se prostituir, seja ela qual for, seja o tipo de ambiente que você esteja negando o Senhor com as suas ações, é um tipo de prostituição também. Só que aí ele ainda é mais específico. Ele fala seguindo após outra carne. Na NVI, essa parte que fala de seguir após outra carne, lá está assim como relações sexuais antinaturais. Ou seja, e ele fala como aqueles. Lembra daqueles falsos irmãos que estavam introduzidos na igreja? Eles não só pervertiam os irmãos, não só acreditava tudo ao sacrifício de Cristo e queria levar uma vida libertina, como eles ainda tinham uma vida entregue a relações sexuais antinaturais. Sabe o que é isso? Como em Sodoma e Gomorra? Homem com homem, mulher com mulher. Esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa, tinha pessoas na igreja que defendiam isso e estavam ali achando que Cristo ia salvar. Que estava tudo certo, que eles poderiam continuar daquela forma. Ou seja, todo tipo de relação sexual antinatural esse pessoal praticava. E se diziam irmãos e estavam na igreja, sabe? Outra também antinatural, até mesmo citado hoje de manhã, muito bem citado pelo Adriano, até mesmo o sexo antes do casamento. Não é correto, não é certo, não é isso, não é dessa forma que o Senhor quer. Então, assim, é um tipo de coisas que isso deve nos levar a temer, porque o Senhor ainda é aquele que traz o seu juízo. Ele fala, são postas para exemplo do fogo eterno e sofrendo punição. Ou seja, ele dá 3 exemplos de punição nessa parte, a respeito desses indivíduos, esses falsos irmãos, esses hipócritas que estavam ali no meio da igreja, se fazendo de crentes,
mas na verdade era só a capa e eles queriam levar uma vida de qualquer maneira. Agora, a partir do verso 8, você vai ver a arrogância de alguns falsos mestres. A arrogância deles. Porque não era só irmãos, não, porque tinha gente que era mestre na igreja e também tinha esse tipo de comportamento. Ou seja, olha só como é que eram arrogantes. Dá só uma olhada no verso 8. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Ou seja, sonhadores alucinados. É isso que Judas traz eles para o começo. Ou seja, qual era o lastro, qual era a força do argumento desses falsos irmãos? Não era a Bíblia. Sabe o que era? Meu irmão, eu tive um sonho. Eu tive um sonho essa noite e é o seguinte: Deus me falou em sonho isso, 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 isso. Deus me falou em revelação isso, 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 isso. Sabe? Esse tipo de argumento, de força de argumento, não tem lastro na Bíblia. Não há como você sustentar uma situação dessa. Ou seja, não digo que nós temos que limitar o Senhor, mas alguém vem te entregar uma revelação, alguém vem te entregar o sonho. Primeira coisa, passa por isso aqui? Passou pelo crivo da palavra do Senhor? Amém. Não passou? Não é de Deus, rejeita. Porque está cheio de gente aí. Eu estava conversando hoje ali fora. Tem gente que você vai no comércio, a pessoa fala assim: é isso que eu te digo. A pessoa dona do comércio, é isso que eu te digo. Que o Senhor está tirando alguma coisa da sua vida. Sabe, uma coisa totalmente genérica, totalmente. Não, amém. Mas assim, a Bíblia tem que estar sempre ser o nosso aio, aí, a nossa bússola. Então, o lastro deles, a força de argumento deles é: eu sou melhor do que você, Deus fala comigo através de sonho e revelação. Bíblia, a letra mata, rapaz. Esquece esse negócio de Bíblia aí. O negócio é ter sonho e revelação do Senhor. Então, assim, isso daí é uma coisa que é condenável. Toda seita, você pode perceber. Vai investigar. É um anjo falou para mim, é um sonho que eu tive, é uma revelação diferente que eu tive. Toda seita é isso. É sonho, é revelação e é anjo falando. Pode ter certeza que é dessa forma. Então, assim, eles colocam esse tipo de coisas acima das escrituras. Na época que eu lembro quando eu era pequeno, o pessoal até falava, quem lia a Bíblia demais ficava louco. Eu sou quando eu era pequeno, eu era católico. Eu lembro que o pessoal falava muito: olha, para com esse negócio de ler Bíblia que você vai ficar doido. Vai endoidar e não tem mais como voltar atrás. Então, assim, até isso, sabedoria popular, o povão aí fora pensa que quem lê Bíblia fica maluco. Então, assim, é uma coisa que nós temos que ficar atentos. Outro ponto desses falsos mestres: eles têm um comportamento errado, eles agem como na surdina, eles agem na calada, eles tentam minar autoridades, difamando as autoridades. Eles vão minando, eles vão batendo ali, ó, sabe? Na calada, na surdina, sem ninguém saber. Eles vão ali minando, ninguém está sabendo. Então, eles vão trabalhando para criar dissoluções. Esse daí é um comportamento típico do falso mestre. Aí, no verso 9, ele vem falar: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Sabe o que é que ele está falando aqui? Ele está usando uma obra apócrifa, mas que era de conhecimento de todos, e quis dizer: nem o arcanjo Miguel arroga para si mesmo, sabe? Um poder superior do que todos. Eu sou mais do que você, eu consigo mais, eu tenho uma comunhão diferente com o Senhor. Nem o arcanjo Miguel, ele não teve coragem. Ele falou assim: o Senhor te repreenda, reconhecendo o senhorio de Cristo. É isso que ele quis dizer. Olha só, um anjo, o arcanjo Miguel, ou seja, que todos conheciam pela sua cultura, ele reconhece a autoridade do Senhor. Então, por que esses hipócritas agem como se eles fossem a última bolacha do pacote? Por que eles agem como se eles tivessem um conhecimento acima de todo mundo? Porque quem que eles pensam que são? É isso que Judas está dizendo. Quem que eles pensam que são? Quem que eles pensam? Então, aí no verso 10, ele vem falando a respeito deles. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Aí ele pegou pesado. Ele quer dizer o seguinte: eles não são humildes,
chamam eles de quase que de animais. Eles chamam literalmente esses falsos mestres de animais, que eles nem usando o seu instinto natural, o instinto natural a todos, mesmo usando esse instinto, eles são difamadores e não conseguem entender, eles não entendem isso, eles são ignorantes, eles são como animais. É isso que ele quer dizer, são como animais que pervertem o povo do Senhor. Mas se são tudo isso, por que será que o povo então dava ouvido para eles? Porque na hora que você está envolvido na situação é difícil de você ver, é difícil de você conseguir enxergar, de você conseguir determinar essas coisas. Então a gente tem que estar sempre com os olhos abertos. Lembre-se, espada, escudo, armadura, esteja sempre pronto, porque nós não sabemos quando a guerra bater na nossa porta. Aí aqui no verso 11, ele fala mais ainda. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Ele usa mais três tipos de condenação comparados com o Antigo Testamento. Ele fala do caminho de Caim. O caminho de Caim, o Caim ele é tido como instrutor de outros no caminho do erro. Se você for ler em Gênesis, a descendência de Caim, quando chega em Lameque, o que Lameque faz? Casa com 2 mulheres. Lameque casa com 2 mulheres. É o primeiro caso na Bíblia, descendência de Caim, coisa abominável aos olhos do Senhor. Aí depois ele fala que ele também cai na ganância de Balaão, no erro de Balaão. O que Balaão fazia? Ele é simplesmente um ganancioso, um corrupto. A Bíblia traz ele como avarento. Por exemplo, você que está aí com a sua Bíblia aberta, vamos lá para 2 Pedro 2,15. Ele fala lá também do erro de Balaão. Olha lá, ó. 2 Pedro 2,15 ele fala: abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Ele amou o prêmio. A intenção de Balaão era o dinheiro. A intenção de Balaão era o prêmio, mesmo que seja em cima de injustiça. Então é isso que é mais um erro, ou seja, ele cai no erro do pecado, ele cai no caminho de Caim, o caminho do erro, o caminho do pecado. Ele cai no erro de Balaão, que era a ganância, era a avareza, era o amor ao dinheiro. E no terceiro é a revolta de Corá. Lembra que eles não respeitavam autoridades? Que eles agiam na surdina? Então ele fala aqui mais uma vez, a revolta de Corá foi quando eles se levantaram de novo contra Moisés e Arão. E tem um detalhe, eles se levantaram com mais 250 pessoas contra Moisés e Arão. E aí o que aconteceu com eles? A terra se abriu e eles foram engolidos pela terra. Ou seja, o caminho de pecado, o caminho da ganância e aqueles que não respeitam as autoridades constituídas. E a terra os engoliu. Aqueles que se revoltam, como Corá, no tempo de Moisés. No verso 12, ele faz uma comparação importante. Dá só uma olhada. Esses homens são como rochas submersas. Sabem o que é rocha submersa? Quando você está naquele mar tranquilo, calmo, sabe? Você não vê nada, só vê água. E quando a sua embarcação passa, de repente, bate ali numa rocha que você não está vendo, para você aparentemente estava tranquilo. Ali aquele mar sossegado, aquele lago tranquilo, aí você vai e bate o seu barco, fura e você acaba naufragando. Essa é a rocha submersa. Agora, eu me lembro que até fui lá no Taquaral essa semana, correr, e aí eu fiquei pensando, olhei para o lago do Taquaral e lembrei disso. Tem gente que adora pular no rio, né? Chega e pula e não conhece o rio, chega e vai lá e pula. Só que isso é um perigo, sabe por quê? Porque o rio pode esconder uma rocha submersa. Você pode pular e bater com a cabeça numa rocha dessa e morrer. A rocha submersa, ele fala assim que esses falsos profetas são semelhantes à rocha submersa. Que você pode pular, mergulhar, bater a cabeça e chegar ao seu óbito. Ou então o seu barco naufragar, porque você aparentemente está ali, está tranquilo, mas esconde um perigo terrível que pode te levar à sua ruína. Aí mais para frente, aqui no verso ainda de número 12, ele fala nas vossas festas de fraternidades, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam,
nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas e desarraigadas. Aí ele vem acabando com eles. Depois ele vem falando desses banquetes. Nós podemos entender esses banquetes como na igreja de Corinto, lembra? Quando alguns irmãos chegavam antes dos outros e comia tudo. Ou então chegava e bebia tudo, saía até bêbado da ceia. E não esperavam uns pelos outros. Você pode entender por esse contexto. Mas também tem alguns banquetes que eram regados a orgias. Como que eram esses? Como que a gente vinha trabalhando nessa epístola de Judas? Não diz que eles eram como Sodoma e Gomorra, que eles tinham relações sexuais antinaturais e que eles acreditavam que podia ter uma vida libertina, tranquila, que eles estariam salvos mesmo? Então, assim, é isso que ele traz. Ou seja, nesses banquetes, eles participavam de tudo que é banquete, inclusive regados a orgias, que para ele podia tudo. Levar a vida tranquila, que agora não estão mais debaixo da lei de Moisés, então eles queriam fazer o que eles queriam, extravasar aquilo que eles não podiam fazer. Aí depois ele vem falando de árvores desprovidas, mortas, vem falando de nuvens sem água, são literalmente homens vazios, não tem nada. Homens que não têm nada a ensinar, homens que não têm nada para passar, homens que não têm testemunho, homens que são terríveis, homens que são maus e que acabam estragando e acabando com a comunhão da igreja. Ainda ele continua nos versos 14 ao 16 a respeito dos juízos. Daí ele fala: quanto a estes, foi ainda falando dele, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de suas obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Aí ele cita Enoque, mais uma citação apócrifa. Por quê? Porque era de conhecimento popular. Judas conhece o seu público, ele sabe para quem ele escreve. Então ele cita de novo uma verdade que estava escrito no livro de Enoque. Ele fala assim, que um dia o juízo virá. O juízo vai vir para essas pessoas, eles não vão ficar impunes. Eles não vão pensando que eles podem viver a vida do jeito que eles quiserem. Não vão pensando que eles podem perverter a igreja do Senhor e isso vai ficar barato. Não vai. Nós não somos de nós mesmos. Nós não temos o direito, a nossa vida não é nossa, nós somos comprados. Fomos comprados por sangue precioso. Então, assim, não vai ficar barato, porque Deus é Deus de justiça. Ele é longânimo, é amoroso, sim, mas é justo também. Então, isso nós não podemos esquecer. Então, assim, aí no final ele vem até falando, são aduladores interesseiros, ou seja, eles falam bonito, sabe? Eles falam bonito, eles têm aquela palavra toda cheia de mel, sabe? Aquela palavra doce para você, para massagear o seu ego, para te jogar para cima. Não são chatos, são pessoas gente boa, legal, gente boa mesmo. Mas eles não são de Deus. Eles usam meias verdades. Sabe, uma vez eu me lembro que uma comparação importante, eu lembro que o nosso irmão Alex me falou, e é uma coisa importante para nós pensarmos, que é fácil a gente diferenciar o preto do branco. É tranquilo, você vê a diferença. Agora é difícil de você diferenciar do branco do quase branco. Aí é complicado. Sabe? Porque aqueles que, sabe, as pessoas que têm esse comportamento, assim, esse tipo de coisa, você passa batido se você não estiver atento. Passa batido. Você não consegue perceber os atos falhos, você não consegue perceber a malícia no comportamento das pessoas. Você não percebe, porque eles são muito gente boa. Então, assim, você diferenciar o branco do quase branco é complicado. O branco do preto você diferencia. Agora o branco, ó, do cinzinha ali, aqui está bem cinza ainda, mas dá para a gente diferenciar. Agora, se for uma coisa bem, assim, mais sutil, fica complicado para a gente conseguir identificar. Então, essa era a grande preocupação de Judas na sua epístola. Aí vamos ler aqui o verso 17 ao 19. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam no último tempo, haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes que promovem divisões sensuais e que não têm o Espírito. O que ele está dizendo? Fica esperto. Fiquem atentos.
fiquem espertos, porque nós já estamos nos últimos dias. E mais um dos comportamentos deles são divisionistas. Eles não trabalham pela união dos irmãos, mas eles querem ver o circo pegar fogo, literalmente, né? Entre aspas, quer ver a coisa pegando. Ah, nossa, tal irmão ali falou isso. Não, é isso mesmo, aquele irmão lá também fala isso mesmo. O negócio é cortar a relação e é isso aí. Vamos pisar no calo dele também. Esse tipo de comportamento não pode acontecer entre nós. Isso é inadmissível. Isso é uma coisa que Deus não se agrada desse tipo de comportamento. Então, assim, são pessoas que causam divisões. São pessoas que não trabalham pela união. São pessoas que querem ver o circo pegar fogo. Ou seja, se alguém vem com algum problema, insista para que esse irmão vá procurar o irmão que o pisou no seu calo e que ele se acerte. Insiste, meu irmão, vamos lá, procura o irmão lá. Às vezes não teve essa intenção. Esse é o papel do cristão, sabe? Não ficar alimentando. Sabe por quê? Porque essa coisa de alimentar contenda, sabe, é bom, é legal, sabe? Às vezes você gosta de contenda. O ser humano é triste, o pecado está na nossa carne, a gente gosta da divisão, a gente gosta da contenda, a gente gosta da briga. Esse é o nosso problema. Então a gente precisa chegar e falar assim, não, meu irmão, não é por aí. Às vezes ele não quis dizer isso, vamos procurar saber, vamos conversar com ele. Esse é o verdadeiro sentimento que tem que ter no cristão. Por mais que você lá dentro você fale, Senhor, misericórdia, não posso agir dessa forma, vamos insistir para que a gente procure o irmão e que se acerte e que coloque assim a casa do Senhor aí nos eixos para que a coisa possa funcionar, porque o Senhor tudo vê e Ele não aceita esse tipo de comportamento. São sensuais. Isso aqui não precisa nem falar. Tem pessoas, olha, eu vou falar, eu tive uma situação tão desagradável uma vez, que uma pessoa que era crente, hoje eu creio que não está mais na igreja. Não vou citar o nome por questões que não é desnecessário isso. Mas a pessoa via uma mulher passar na rua, olhava para a mulher e fazia crente. Você acha que isso é comportamento de uma pessoa crente? Você acha que isso é jeito de lidar com a situação? Então, assim, se a pessoa tem esse tipo de comportamento, tem que crucificar a própria carne, não pode deixar. Se aquilo que você tem que lidar, se o seu ponto fraco é este, lute contra o seu ponto fraco. Nós temos que lutar contra as nossas fraquezas carnais, porque se nós não podemos nunca nos entregar, porque a carne não tem nada de bom. Nós temos que fazer a vontade daquele que nos comprou. É isso que nós temos que fazer. Então, assim, isso é terrível. Nós não podemos nunca aceitar um tipo de comportamento desse. E ele deixa bem claro que não tem o Espírito. Sabe por que Judas chega a essa conclusão que não tem o Espírito? Quando o Espírito Santo está em nós, não quando nós éramos escravos do pecado e andávamos de qualquer forma, mas quando o Espírito Santo está em nós, se a sua fraqueza era ser um mentiroso, você ganha o poder para não ficar mais mentindo. Porque cada um tem a sua fraqueza. Se a sua fraqueza é ser uma pessoa que não pode ver uma mulher que não pode ver um homem na rua, então que você ganhe o poder dado por Deus, de acordo com o Espírito Santo do Senhor, para que você possa dizer não a essas fraquezas. Para que você possa vencer e dizer não a esse tipo de pecado. Então, assim, a mesma coisa. Qualquer que seja a sua fraqueza, que cada um de nós tem a nossa. E nós temos a nossa luta para travar todos os dias. Então, graças ao Senhor que nos deu o Espírito de Deus, para que nós possamos dizer não a esse tipo de comportamento, desse tipo de pecado. Então, são pessoas que não têm o Espírito. Agora vamos lá para o verso 20 em diante. Agora eu vou apelar para o meu caderninho aqui, ó. No verso 20 em diante ele diz: Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. 22. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. O que é que ele está querendo dizer aqui dos versos 20 até o verso de número 23? Ele fala assim no começo: edifiquem a vossa fé. O que é que ele está dizendo para você? Pensa nas coisas que são do alto, sabe? Pensa nas coisas que são do alto.
Tira o seu coração das coisas que são daqui. Não estou falando que você não deve lutar, que você não deve trabalhar, que você não deve ter suas coisas, mas que isso não seja o principal na sua vida. Tira o seu coração das coisas da terra, tira o seu coração dessa ganância, a mesma que ali precipitou Balaão, que como foi citado aqui nessa mesma epístola. Meus irmãos, nós precisamos crescer, literalmente. É isso que ele está dizendo, cresçam, santifiquem-se. É isso que ele fala. Luta, a luta, meus irmãos, ela não é para crianças. A luta são para pessoas que já cresceram e já amadureceram na fé. São para pessoas experimentadas. São para pessoas que entendem aquilo que a palavra de Deus fala. Então, luta não é para crianças. Luta é para quem já tem um certo amadurecimento. E que aqueles que ainda estão como meninos ali, gatinhando, que cresçam. Que cresçam. Pensa nas coisas do alto, santifique-se. E aí você vai ter condições de lutar. Então, assim, é uma coisa que leva a outra. Ele fala, ele dá aqui, ou seja, vocês têm o Espírito, então vocês vencem o pecado. Aí depois ele vem e falando para que vocês se compadeçam daqueles que estão na dúvida e salvai-os arrebatando-os do fogo. Sabe o que é isso, meus irmãos? Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente anda vendo. O que nós andamos vendo? O que tipo de livro que a gente está lendo? Com o que a gente gasta o nosso tempo? Sabe? Então, assim, essas coisas que a gente gasta tempo, que aquilo que a gente anda tendo contato com livros, certas literaturas, muitas vezes pode trazer dúvida ao nosso coração. Para que você não fique duvidoso, você identifique o irmão duvidoso e que você possa, então, com exortação em Cristo Jesus, abrir os olhos dele. Meu irmão, não é assim. Meu irmão, não é isso que a palavra de Deus fala, não é por aí, é por aqui. Então, sabe, ter essa compaixão, e saber identificar, saber olhar e ter essa compaixão do irmão. Então, assim, para que ele possa abrir os olhos, sabe? Os falsos mestres, eles são muito habilidosos, eles são muito carismáticos. Usando aqui um dito popular, que já que eu vou tirar aqui também como Judas, usando a sabedoria popular, vamos usar um dito popular aqui também. Minha mãe sempre falava, não brinca com fogo. Não brinca com fogo. Que se brincar, queima. Então tome cuidado com o que a gente tem assistido, com o que a gente anda lendo, porque o pecado ainda habita no nosso coração. É terrível. Não brinca com a sua natureza. Aí no final, ele vem uma adoração. É linda essa adoração, a doxologia. Ele fala, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Olha que palavra linda, maravilhosa de Judas, que ele fala a respeito do Senhor e daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu vou concluir, meus irmãos, algumas aplicações aqui que a gente precisa prestar atenção e para que nós não incorramos nos erros. A gente precisa ter um coração humilde, sabe? Nós precisamos de coração humilde. Se muitas vezes o puxão de orelha dói, se muitas vezes uma pessoa discordar de mim dói, magoa meu ego, que nós possamos ajoelhar diante de Deus e pedir, Senhor, me dê um coração humilde, que quando uma pessoa me chama a atenção, eu não aceito. Eu acho que eu sei mais do que os outros. Eu acho que eu sou melhor do que os outros. Então que o Senhor possa me dar um coração humilde, como Judas teve na sua saudação, Judas, irmão de Tiago, servo do Senhor Jesus Cristo. Então, assim, não importa quem vai chamar a minha atenção, se for uma criança, se ela estiver certa, que eu possa ter discernimento e aceitar a chamada de atenção. Então, que Deus possa me dar um coração humilde. Muitas vezes a gente precisa de um puxão de orelha. A gente não é perfeito. Precisamos de um puxão de orelha. Muitas vezes, para que a gente possa se autoavaliar. Outra lição que a gente pode tirar dessa carta, seja aplicado. O que foi que Judas falou? Que ele colocou toda a diligência na carta. Que ele colocou tudo aquilo que ele tinha na carta. Ele estava ansioso. Ou seja, seja aplicado. Faça o melhor de você, para que você possa apresentar ao Senhor o melhor. Não digo só na igreja. Em casa, se vai varrer uma casa, não deixa o lixinho no canto da parede, não, varre também. Entendeu? Não varre de qualquer jeito jogando para debaixo do tapete, não. Varre certo, faz a coisa certinha. Se vai lavar a louça,
Lava a louça direito, tira toda a gordura da louça ali, ó. É importante. Isso é, diante de Deus, tudo que você faz é para glorificar o nome do Senhor. É importante. Outra coisa, esteja pronto e disposto para a batalha. É isso que ele fala. Estejam prontos, estejam dispostos. Será que a gente vai morrer na preguiça? Será que a gente vai, sabe, morrer na sonolência? Eu inventando desculpa para, como dizem aí a sabedoria popular que hoje está cheia, Deus e o mundo? Vamos ficar até quando protelando as coisas? Até quando empurrando as coisas com a barriga? Cada um de nós é um ser pensante, que tem condições, sabe, de aprender, que tem condições também de passar aquilo que tem. Não tem desculpa. A gente precisa cada vez mais crescer. Então esteja pronto e disposto para batalhar. Outra coisa que a gente pode tirar aqui como lição: aprenda, mas não seja preguiçoso. Tome a sua espada e comece a lutar. Não adianta nada a gente aprender e não pôr em prática. Eu aprendo, encho minha cabeça. Só que, e a prática, como é que fica? Eu sou só aquele cristão que fala? Como que é a minha vida? Eu preciso mudar, eu preciso aprender a colocar em prática, sabe? Não ficar daquele negócio, eu não consigo mudar. Sabe aqueles e reclamando? Não, a gente precisa mudar, a gente precisa aprender, mas não ser dado à preguiça. A gente precisa, sabe, tomar nossa posição nessa guerra, nessa batalha e lutar. Então a gente precisa aprender isso com essa epístola de Judas. Outra coisa, Deus é santo. Então, nós temos que procurar nos santificar. É importante. Deus, ele não é aquele vovozinho, não. Deus, ele é santo e ele não aceita qualquer coisa. Então, assim, ele nos olha, ele sonda o nosso coração. Ele está a todo momento, ele sabe. Eu estou falando com vocês aqui, Deus sabe o que passa no meu coração e na minha mente. Não tem o que eu esconder dele. Eu vou esconder o que do Senhor? O que eu vou esconder do Senhor? Para ele é tudo nu e patente. Então, para quê? O que eu vou ganhar querendo esconder o que de Deus? Então, assim, que Deus é santo. Então, procura santificar. Nossa, mas tem aquele erro que eu sempre caio nele. Nossa, tem aquela coisa que eu não consigo vencer. Então, meu irmão, vamos orar mais. Vamos orar mais. Pedir para Deus que, com certeza, através do Espírito Santo, eu vou ter condições de falar não. Não. Eu não aceito isso. Eu não vou ter mais isso. Eu não vou tropeçar mais aqui. Senhor, me guarda, que eu vou conseguir vencer esse pecado. Outro ponto que a gente pode tirar para nossa vida. Deus, ele exerce o seu juízo sobre quem vive como quer. Ficou muito claro, ele usou muitos exemplos. Deus, ele exerce o seu juízo. Ele exerce o juízo. Então, que isso possa tomar o nosso coração de temor. Toda vez que eu for fazer uma coisa errada, eu posso lembrar, o Senhor está contemplando, ele exerce o juízo. O Senhor não se agrada dessas coisas. Então, nós precisamos ter isso no nosso coração. Enxergar o Senhor como ele é. Outro ponto. Já estamos acabando. Saiba identificar os falsos mestres. Como é que nós vamos saber identificar os falsos mestres? Tendo cada vez mais contato com a palavra de Deus. Tendo cada vez mais comunhão com o Senhor. Então, assim, eles sempre dão algumas pistas. Eles são cheios de si, são zombadores, não respeitam a autoridade, são entregues a paixões, são divisionistas, são sensuais. Várias características. Só que nós precisamos de contato com a palavra de Deus para que nós possamos enxergar as coisas como elas de fato são. E por último, meus irmãos, sejam luz. Sejam luz. Nós precisamos ser luz e sal. Por mais que a gente esteja desanimado, nossa, mas esse Brasilzão não tem jeito. É corrupção em cima de corrupção, é violência. Acabaram de fazer aquele assalto, sequestro lá no aeroporto, coisa terrível. Então não adianta, é medo mesmo, desanima. Essas músicas aí tá tudo errado, não me conformo. Esse pessoal andando quase pelado na rua, não me conformo. Tudo bem, é notório mesmo. É para a gente mesmo se indignar, mas que essa indignação nossa não seja para a gente ficar estagnado, parado, sabe? Mas que a gente possa realmente se animar. Encontrem força, sabe aonde? Na esperança das promessas de Deus. Deus, ele prometeu na sua palavra certas coisas. E ele não falha na sua promessa. Não é promessa do irmão fulano que saiu sapateando, não. É promessa de Deus na Bíblia, na sua palavra.
Então, encontrem força nessas promessas. Resista. Resista ao pecado. Resista àquilo que vai tirar você da presença de Deus. Por mais que vocês estejam desanimados, medo, cansaço, inexperiência ou velhice não pode nos desanimar. Ah, eu estou novo demais. Sou muito novo ainda, sabe? Então, estou sossegado, tenho uma vida inteira pela frente. Se engana. Quem garante? Quem garante que o próximo domingo, estou aqui, mas e domingo que vem? Quem garante? É uma coisa que até a Sandra fica, nossa, o William só fala na morte. Mas é verdade, meus irmãos. É verdade. Não tenho controle, eu não faço ideia de quando vai ser minha hora. Eu estou falando aqui, graças a Deus, eu agradeço a Deus por estar aqui, olhando para a cara dos irmãos. Mas só que eu não garanto o domingo que vem. Então é isso, nós devemos sempre não usar isso como desculpa. Ah, não, mas eu já estou de idade já mais avançada, então eu também já estou entregue, estou tranquilo. Também não. Põe a mão, trabalha, faz, ajuda. Deus se agrada dessas coisas. Então, meus irmãos, um dia Deus prometeu, promessa do Senhor, nosso descanso ele vai vir. Ele vai vir. Seja na sua volta, a volta de Cristo, ou individualmente quando chegar a nossa hora. Um dia vai chegar o nosso descanso. Mas o nosso descanso ele não é aqui. O nosso descanso ele não é hoje, não é aqui nessa terra, não tem que descansar aqui não. Aqui é a hora de batalhar, aqui é a hora de estar no meu posto, aqui é a hora de tomar minha arma, aqui é a hora de fazer aquilo que eu tenho para fazer. Eu tenho que fazer e dar o melhor daquilo que eu tenho que fazer ainda. Aqui não é a hora, não é hoje que nós vamos. Enquanto nós vivermos aqui, nós vamos lutar até o final, até o último dia de vida. Se um dia eu estiver ali no leito de hospital, eu tenho que dar testemunho da minha vida cristã no leito do hospital. Se um dia a doença vier até a minha vida, eu tenho que dar testemunho, doente ou são, com saúde ou sem, eu tenho que dar testemunho. A gente fica triste, fica chateado, fica preocupado? Fica. Mas é onde que eu me agarro? Naquilo que Deus prometeu. Porque aqui não é aqui nosso descanso, mas nosso descanso é lá na eternidade com Ele. Então, meus queridos irmãos, que o Senhor esteja abençoando cada um de vocês, que nós tenhamos cada vez mais intimidade com Ele, com a Sua palavra, e que nós entendamos Deus, que Ele é zeloso, Deus santo, e que nós temos que cada dia mais saber aquilo que Ele quer, a Sua vontade, para que nós possamos andar nos Seus caminhos, e não no caminho de Caim, não no caminho de Balaão, e nem no caminho de Corá. Que Deus nos livre dessas coisas. Amém, meus queridos irmãos? Vamos nos colocar em pé, vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, nesse momento, ó Deus, nós clamamos a Ti e Te agradecemos, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem nos dado, tudo quanto o Senhor tem nos proporcionado, Deus. Deus amado, nós Te pedimos que o Senhor nos perdoe as nossas falhas, as nossas faltas, ó Deus, e que o nosso coração, Senhor, como é inclinado muitas vezes para o pecado, porque o pecado está nas nossas veias, e muitas vezes, ó Pai, nós falamos não, porque o Senhor é Deus na nossa vida. Deus amado, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Deus querido, que nessa semana o Senhor nos guarde. Tudo aquilo que nós venhamos a fazer, nós possamos pensar 2 vezes. Nós possamos dizer não às práticas que nós temos tido, que não agradam ao Senhor. Deus amado, que nós não tomamos a sua longanimidade, o seu amor, como que o Senhor fosse um Deus que aceita tudo, um Deus que só ama e não é juízo. Deus, longe de nós esse pensamento, mas que nós possamos nos arrepender de coração, do profundo da nossa alma, ó Pai, e que nós sabemos que o Senhor nos ajuda nessa caminhada. Deus querido, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nos ensina cada dia mais a entender as Suas verdades. Não nos deixe, ó Pai, que um bom discurso, umas palavras boas, uns tapas nas costas, um convite para jantar ou um almoço, venha perverter, ó Pai, o Teu Evangelho com pessoas que não são crentes, pessoas que envergonham a Tua palavra, pessoas que não dão testemunho, pessoas que estão no meio da igreja como religiosos, mas que não estão nem aí para o que o Senhor tem para falar, não estão nem aí para a Tua palavra, não estão nem aí para as Tuas verdades, vivem como se o Senhor não existisse, vivem como se o Senhor nunca fosse voltar, vivem dessa vida dissolutamente, e ainda dizem que são salvos na cruz de Cristo, que
que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Deus, porque se não é a sua graça na nossa vida, nós não conseguimos nada. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, se compadece de nós, muda a nossa vida, muda a nossa sorte, para que nós possamos andar cada dia mais na tua verdade, porque o Senhor é Deus santíssimo, o Senhor é o Deus que não baixa o seu padrão. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, despede em paz os nossos irmãos para seus lares, que o Senhor possa guardá-los, que o Senhor possa dar uma semana boa, uma semana de trabalho, para que a cada vez mais nessa semana nós possamos dar o nosso melhor. Estamos ali no nosso posto, que nós possamos fazer o melhor de nós, com coração humilde, não para ser melhor do que alguma outra pessoa, mas com humildade, para como um culto ao Senhor, nós possamos prestar aquilo que nós temos de melhor. Deus amado, para aqueles que estão em casa, que vão muitas vezes fazer os afazeres domésticos, que possam estar ali tirando pó, lavando louça, fazendo almoço e sendo um culto ao Senhor, fazendo o seu melhor, porque o Senhor está ali contemplando e vendo todas as nossas ações. Deus amado, nos perdoa e que nessa semana seja uma semana de bênçãos na tua presença. Despede-nos em paz, ó Pai. Muito obrigado por mais um domingo na tua presença e que os trabalhos que continuam nessa igreja que possam seguir para a tua honra e glória. Abençoa a vida do pastor Luiz, que está ali ministrando na IPB, que o Senhor possa guardá-lo, que o Senhor possa fazer com que ele esteja lá transmitindo a tua palavra e que o teu nome seja glorificado também naquele lugar. Deus amado, te agradecemos por tudo nessa noite. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.